Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos ao texto sagrado da palavra do nosso Deus. Mateus capítulo 8, e hoje leremos do versículo 14 até o versículo 17. Mateus capítulo 8, versículos 14 a 17, nós leremos, também será projetado, e nós leremos na versão NAA, Mateus capítulo 8. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos aqui completamente submissos ao Senhor, diante da palavra poderosa, infalível e inerrante do Senhor, palavra viva. E suplicamos, ó Deus, nesse momento, unimos nossos corações nesse propósito, pedindo que o Senhor faça o milagre de falar o coração de todos e de cada um que está presente aqui nessa noite. Ó Deus, que essa mensagem possa ecoar por meio dessa transmissão. Obrigado por essa bênção do Senhor. Tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e vem de Deus. Ó Deus, aqueles que assistem agora, nesse momento, a transmissão online, ao vivo, e aqueles que a assistirão depois, por meio da gravação. Fala, ó Deus, igualmente ao coração de todos. Que essa palavra ela chegue com um sabor especial ao nosso paladar da nossa alma, Deus, tendo nós a certeza de que recebemos um banquete do céu para o suprimento da nossa alma. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em tom de brincadeira, muita gente dizia assim: por que que Pedro negou a Jesus? Uma brincadeira fraca e pobre, né? Ela dizia: Pedro negou a Jesus porque Jesus curou a sogra de Pedro. Mas é claro que isso não é bem verdade, que a gente tem relação muito boa com as nossas sogras. Eu mesmo sou um exemplo disso, sou o primeiro a levantar a mão e dizer: eu amo minha sogra, e Milka também ama muito a sogra dela, e não foi por essa razão não. Mas enfim, irmãos, eu quero pegar com vocês a partir do versículo 14, para mostrar o cuidado de Jesus sobre a nossa vida, inclusive sobre coisas simples, inclusive sobre coisas pequenas. Jesus, o nosso Senhor Jesus, foi um mestre que passou por essa terra, que fez muitos sinais, prodígios, maravilhas, fez coisas grandiosas que nem todos nós aqui juntos conseguiríamos fazer se juntássemos toda a nossa capacidade, toda a nossa ciência, conhecimento acumulado, nossos dons, nossas potencialidades, nosso recurso. Não conseguiríamos. Por exemplo, fazer alguém ressuscitar, não conseguiríamos. Fazer alguém voltar a enxergar, não conseguiríamos. Então, esses milagres são milagres fora da curva, são milagres muito grandes, mas às vezes a gente parece que se esquece que Deus age até nas coisas simples, até no ordinário, até nas coisas mais minúsculas e aparentemente insignificantes. Mas, irmãos, é verdade que tudo depende de Deus. E se Deus não botar a mão, a coisa não vai dar certo. Nunca se esqueça disso. Se Deus não colocar a mão, ou se Deus tirar a mão, tudo desaba, tudo desmorona. Por que, meu Deus do céu, que o nosso Senhor, o nosso Deus, quis que fosse registrado por Mateus, por Marcos e por Lucas, os evangelistas, que Deus curou de uma febre a sogra de Pedro, para mostrar que Deus se importa até com as coisas pequenas, até com as coisas mais simples da vida. Deus se importa, as coisas macro ou as coisas micro, as máximas ou as mínimas, as maiores ou as menores, todas elas são igualmente importantes para Deus. Essa é a primeira lição que de cara eu e você já devemos guardar aqui para o nosso coração. Deus se importa. Não fique constrangido. Uma vez eu tive um amigo que ele era ateu, metido ateu. Ele disse assim: vocês querem ficar orando, vocês querem ficar importunando a Deus, o Deus de vocês, colocando tudo diante dele, deixa Deus tranquilo, deixa Deus descansar. Ele disse: mas foi ele quem mandou a gente orar.
Porque Deus gosta de conversar conosco, Deus gosta de interagir conosco. Igual a mãe, o pai cuidadoso, que o filho está ali meio febril, deixa eu fazer um chazinho para você aqui de cidreira, de capim santo, toma aqui com a dipironazinha, toma aqui com paracetamol, que tem prazer do cuidado. Deus se importa conosco. Não se acanhe, não fique tímido e nem fique incrédulo diante da ação de Deus. Deus é poderoso para cuidar de coisas mínimas. Eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar, cada um aqui poderia dar um testemunho sobre a ação de Deus na sua vida, tanto em coisas grandes quanto em coisas pequenas, aonde você viu o cuidado e a provisão do Senhor. Não desanime de orar, não desista de orar, clame, coloque todas as suas demandas diante do Senhor. Tudo para Deus é importante. Uma febre, irmão, se ela, por exemplo, não for controlada, e ela geralmente é um sintoma de que algo não está bem no corpo, quanta gente que vai desenvolver, por exemplo, convulsão, a partir de uma febre muito alta e que depois pode desencadear para outras sequelas, são aspectos biológicos, clínicos, médicos. Não é a nossa especialidade, mas é para dizer assim, até uma coisa que parece simples pode se tornar uma coisa grande, pode se tornar uma coisa terrível, pode se tornar uma coisa mortal, se Deus não cuidar. E quando nós não olhamos por essa perspectiva, nós deixamos de ver a graça do Senhor, até em coisas simples. São os milagres, pequenos milagres ao nosso olhar, mas que são milagres de Deus. O controle de uma enfermidade. Você enfrentou e venceu uma enfermidade. Você conseguiu vencer uma febre em seu próprio corpo, no corpo de um filho seu. Você conseguiu vencer uma infecção. Seu filho recebeu as gotinhas na boca e se livrou de uma poliomielite. Seu filho tem toda a capacidade motora. Enfim, milagres de Deus que não podem passar desapercebidos por nós, o cuidado do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Qual a origem das enfermidades? Um pouco adiante aqui você vai ver que tem uma citação no versículo 17 do texto de Isaías 53. O texto de Isaías 53 é a palavra sobre o servo sofredor. Mas ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu creio firmemente, a partir da palavra, que até as enfermidades são consequência natural do pecado. Pastor, então uma febre é porque eu estou pecando? Não, consequência universal. Então, nós estamos falando de um mundo pós-queda de Adão e Eva. Então, eu creio que antes da queda, da desobediência e queda de Adão e Eva, não havia essa complexidade de enfermidade, de doença, de tanto distúrbio como nós temos hoje, de toda sorte, toda natureza. À medida que a medicina avança e tecnologia farmacêutica avança e médica, parece que as enfermidades também. É igual a gente vê, por exemplo, a questão dos crimes cibernéticos, e você percebe assim, os bancos investem cifras milionárias para a gente poder usar o smartphone, internet banking, mas a turma pilantra está lá também avançando, e eles conseguem, o pessoal conseguiu um tempo atrás invadir o cofre do Banco Central, lá em Fortaleza, eles conseguem. Então vai avançando. E aí, meus irmãos, o fato é que as enfermidades estão aí, eu creio que elas têm uma conexão direta com a queda. Elas são para nós um lembrete de que nós fomos sequelados gravemente lá atrás. A humanidade foi sequelada gravemente lá atrás. Tem uma frase do Paul Washer que eu gosto muito, que diz assim: cada cortejo fúnebre, cada sepultamento é como se fosse um lembrete para que nós não nos esqueçamos de que aqui não é a nossa morada definitiva e de qual é a nossa condição humana, biológica. Nós temos um fim. Então, eu penso que cada enfermidade é também um lembrete para nós. Um lembrete do que foi que aconteceu lá no Éden. O que o pecado gerou na humanidade. E por que ele foi tão grave? Porque, mesmo com todo o avanço da medicina, a gente continua enfrentando os dramas de enfermidades difíceis, tratamentos difíceis. Algumas enfermidades, muitas delas, são incuráveis.
Às vezes tem controle, mas são incuráveis. Às vezes aquilo condena a pessoa a tomar a medicação o resto da vida. Às vezes tem que ser submetido a muitas cirurgias difíceis. Médicos adoecem, ficam enfermos também. Todos nós estamos debaixo desse jugo, que eu penso que tem conexão direta com a queda. Nesses dias de férias lá em Palmas, é uma das capitais que eu mais gosto no Brasil, miudinha, mas muito aconchegante, embora muito quente. Aí fui para a beira do lago, do rio Tocantins. Água morna, a chácara de um amigo, pastor Josué. Aí eu disse, meu Deus, não acredito que eu cheguei na hora que você está limpando esse quintal da chácara aqui. Meu Senhor Jesus, eu orei pouco hoje. Era para Deus ter me dado um livramento, mas deixa eu te ajudar. Eu fui ajudar a limpar um pouco lá do quintal lá da chácara. E eu disse, ei, rapaz, mas o Adão deu trabalho para nós, hein? Isso aqui tudo é consequência do pecado do Adão. Porque Deus falou claramente, por tua causa a terra produzirá cardos e abrolhos. Por tua causa, do suor do teu rosto você vai comer seu pão. E a terra vai dar cardos e abrolhos. Quer dizer, a terra vai dar ervas daninhas, mato. Você ter o feijão, você tem que plantar. Para ter o milho, você tem que plantar. Mas o mato, não. Para a planta viver, você tem que comprar adubo e não sei o que mais, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Mas o mato nasce viçoso, bonito, né? Todo nutrido, todo corado, e fica aquela coisa, né? É assim, consequências. E aquilo que afeta também o nosso corpo, eu penso que a gente tinha que pegar essa lição. Toda vez que eu e você virmos, que você vir a enfermidade em si próprio, em alguém que você ama, você tem que assimilar imediatamente com isso. Isso aqui é consequência do pecado. Nós passamos a ter aquilo que Paulo descreveu, para mim, uma das melhores formas de descrever o corpo humano. Ele disse assim, um corpo de humilhações. Descreveu assim. Que a gente não aguenta, irmãos. Por mais que a gente se esforce, boa alimentação, etc, a gente sente o peso de tudo isso. No corpo, na mente. Quantas enfermidades na mente, gente que é endinheirada, mas às vezes a mente está doente. Gente que se esforça, mas o corpo está enfermo. Disfunções que não se consegue resolver por causa do pecado. Então, eu sempre acho importante fazermos essa assimilação. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Então, esse recorte é muito importante, porque muita gente assimila que toda enfermidade é consequência direta de Satanás. Não é. Tem enfermidade que é consequência natural da vida. Por exemplo, teve uma vida desregrada o tempo inteiro, comeu muito açúcar, muita gordura, sedentarismo, vai dar ruim em algum momento. Ou às vezes herança genética, enfim, pode dar por várias razões. Não necessariamente a influência direta de Satanás. Às vezes, sim. Eu gosto de ressaltar isso aqui. Jesus curou um homem hidrópico, muito líquido acumulado. Hidro, de água, muito líquido, inchadão, de muita água. Jesus curou. Outro com a mão mirrada, ressequida, atrofiada. Jesus curou. Um dos mais interessantes que eu acho é a mulher que era encurvada. Podia pensar assim, ó, você sentou mal a vida toda. Não tinha postura, que nem eu, né? Torto. Tinha postura encurvada. Era um problema que por trás daquele problema de uma mulher encurvada, não era tratamento para fisioterapeuta. Não era. Jesus explicou, tem demônio por trás. Quando expulsou, a mulher endireitou. A mulher endireitou. Então, existem diferenças. Tem enfermidade que é desenvolvimento natural, e tem enfermidade que é a ação direta do maligno. E ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. O que eu recomendo para você nessa mensagem aqui? É entender o elemento espiritual por trás de tudo. E entender os passos de fé que nós devemos dar. Tem situações difíceis que nós não conseguimos resolver. E eu penso firmemente, seriamente, que a gente vai passar por essa terra sem entender tudo. E nem é nossa obrigação. Então, é possível que você tenha, por exemplo, nascido com alguma limitação em seu corpo ou na sua mente, que talvez nem a medicina consiga explicar. Mas você pode confiar em Deus. Você fez todos os seus exercícios de fé e aquilo que está na capacidade humana. Então, às vezes que eu converso, e desde há muito tempo, mais de 10 anos, eu
da minha geração de colegas pastores, eu fui um dos pioneiros a fazer isso aí. E a maioria só pegava pelo lado espiritual. Eu tenho uma metodologia diferente. Eu gosto do trabalho multidisciplinar. Eu disse, nós vamos esgotar todas as possibilidades, o que está na esfera bíblica, teológica, mas eu quero que você vá num clínico geral, faça lá uns examezinhos, para ver como é que está essa tireoide, para ver como é que estão os seus hormônios, para ver como é que está a sua saúde, como é que está o corpo, saber como é que está isso aí, tudo isso. E aí, meus irmãos, você começa a fazer toda essa análise, às vezes multidisciplinar, e você pede a graça de Deus. Deus tem poder para fazer milagres. Se Deus quiser curar, Ele pode curar. Se Deus quiser restaurar, Ele pode restaurar. Se Deus quiser fazer mioma, caroço, tumor desaparecer, Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. A quem cabe decidir? A Deus. E o que nos cabe? Pedir, clamar, bate. A Bíblia diz, batei e a porta se vos abrirá. E a gente clama. E a oração, eu penso que a oração cristã mais madura é aquela que diz assim, Senhor, guarde Jesus no Getsemane. Se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Por quê? Porque a vontade de Deus, ainda que diferente da nossa, é sempre a melhor vontade. Mas veja, a mesma Bíblia que diz isso, é a Bíblia que nos diz assim, batei e a porta se vos abrirá. Equilibra isso aí. Senhor, eu confio na tua soberania, eu confio no teu poder, eu confio na tua majestade, que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas e que a vontade do Senhor é melhor do que a minha. Mas a tua palavra diz que o Senhor falou que eu deveria pedir, que eu deveria lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Não foi por acaso que o Senhor estendeu a mão para aquela mulher que estava ali com febre alta e a enfermidade, a febre foi embora. E nem foi por acaso que ao cair da tarde, levaram a Jesus muitos endemoniados e enfermos e Ele curou todas aquelas pessoas que chegaram até Ele. Se Deus quiser, Ele faz, porque Ele é Deus. Confie no Senhor, clame ao Senhor, não tenha medo nem vergonha de orar e nem de pedir oração. Eu amo quando alguém diz assim, pastor, ore por mim nisso aqui. Eu digo, eu estou muito feliz, porque eu estou aqui diante de um homem, de uma mulher de Deus, que crê em Deus. E está me pedindo oração, não é porque eu tenho uma oração especial, é porque eu sou um irmão em Jesus Cristo. Eu sou um filho de Deus também. Eu vou me juntar a esse irmão, eu vou me juntar a essa irmã, e nós vamos clamar a Jesus pela resposta dele. E o Senhor responde. Clame ao Senhor Jesus. Coloque diante do Senhor Jesus. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Faz uma citação ipsis literis, ao pé da letra de Isaías 53, versículo 4. Ele tomou as nossas enfermidades sobre si e carregou as nossas doenças. Toda essa bagaceira, porque o corpo nosso ele é esbagaçado aqui nessa terra. Tudo que não presta. Todo tipo de moléstia, enfermidade, nós estamos suscetíveis a que isso aconteça. Mas isso tudo vai ficar para trás. Isso tudo vai ficar para trás. As curas que o Senhor liberar sobre nós, os milagres e restaurações serão aperitivos daquilo que nós teremos em definitivo no céu. Você crê nisso? Amém? É isso, irmãos. Nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nos limitava. Tudo aquilo que eram as angústias do nosso corpo e da nossa alma. Como eu falei para vocês, Paulo descreveu assim, esse nosso corpo é um corpo de humilhações, e é verdade. Uma batida a 70 por hora, 80 nos despedaça igual isopor. Embolia pulmonar, mata a pessoa até dormindo. Qualquer vírus microscópico nos derruba, igual um saco de areia. Porque nós somos frágeis, fragilíssimos. Mas isso tudo vai ficar para trás. E a Bíblia diz assim, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, simbolizando que tudo aquilo que nos gera sofrimento, tudo aquilo que nos gera angústia, que nos gera dor, tudo isso vai ficar para trás. Todas as fraquezas do nosso corpo, é um corpo limitado, é um corpo frágil, corpo de corrupção, está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, o corpo que é corruptível, ele se revestirá, quando formos para o céu, de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, nós receberemos novos corpos, e o Senhor nos restaurará. Irmãos, todo homem de Deus, toda mulher de Deus está sujeito a enfermidades. Então você vai ver homens de Deus como George Whitefield, você vai ver homens de Deus como Spurgeon ao longo da história e tantos outros. O próprio Davi, quando você vê um homem de Deus indo para
caverna de Adulão, se esconder. Quando você vê profetas de Deus indo para a caverna, profetas de Deus dizendo assim: Senhor, manda a morte para mim. Manda a morte para mim. Por quê? Por causa das nossas fragilidades. E no meio das suas fragilidades, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça de clamar pela misericórdia do Senhor. Se Deus quiser mandar os corvos para te alimentarem, Ele vai te alimentar. Se Deus quiser mandar um monte de desgraçado, como Ele fez com o servo dele quando estava na caverna de Adulão, Ele vai mandar. Aqui está só quem está detonado na vida, vai chegar perto de mim. Mas a gente vai chorar junto, mas vamos olhar para o céu com esperança e esperar a misericórdia do Senhor. Quando o servo de Deus, o profeta, foi para a caverna, aí Deus o tratou na sonoterapia, o botou para dormir. Deus deu uma bela de uma refeição também para ele, e Deus injetou palavra no seu coração. Isso aqui é uma receita tríplice que eu gosto de usar. Às vezes a pessoa vem conversar e está se sentindo muito abatida: pastor, estou muito desmotivado. Está dormindo bem, indivíduo? Não estou dormindo muito bem, não. Tenta dormir bem para ver o que acontece. Olha, que milagre. Eu já vi gente que achava que estava até com um demônio no couro. No dia que fez os exames simples, que descobriu que tinha hormônio desajustado, que começou a tomar Puran, começou a tomar remédio para tireoide, o demônio foi embora e tudo se regulou. Voltou a dormir bem, a vida se regulou. Pecado também nos enfraquece muito. Pecado nos abate. Pecado desnutre a nossa alma, tira a nossa alegria, tira o nosso prazer da comunhão. Você tem que ir por eliminação. O que está acontecendo? O que está gerando isso aqui? Aí você não descobre nenhuma causa justificável, avance no entendimento. Mas aí você fez tudo que estava no seu alcance. Pastor, fechou aqui, redondinho aqui, redondinho o diagnóstico. É isso aqui. Eu vou clamar ao Deus vivo. Eu sei que o meu Deus é Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera, porque Ele é Deus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e Ele será Deus para sempre. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o mesmo Deus da tua vida, é o mesmo Deus da minha vida, é o nosso Deus, é o Deus que está presente aqui, é o Deus Emanuel, é o Deus que se importa conosco, que se importa com a nossa dor. Então eu quero te encorajar a clamar ao Senhor. Mesmo nos dias mais difíceis, a que todos nós estamos sujeitos a enfrentar dias nublados, tempestuosos, o céu está todo escuro, temporais e tempestades, madrugadas que parecem não ter fim, muito longas, desertos que parecem intermináveis. Mesmo assim eu te encorajo em nome de Jesus, nunca esqueça do nosso Deus. Nunca esqueça de clamar pela misericórdia do Senhor. Senhor, faz-te presente em minha vida. Meu Deus, estende tua mão forte para me acudir. Meu Deus, me carrega no teu colo, nos teus braços. Meu Deus, me leva, meu Deus, porque eu achei que eu tinha alguma resistência e força, e eu sou muito fraquinho, eu sou frágil demais. Eu dependo em tudo do Senhor, papaizinho. Tudo aquilo que eu lutei para adquirir, isso aqui não é nada. Tantos homens que foram muito mais inteligentes do que eu, que tinham muito mais força do que eu, muito mais influência e poder, conseguiram acumular muito mais, já desapareceram e viraram pó. Meu Deus, eu estou aqui pelo teu propósito, me ajuda a entender qual é a tua vontade para a minha vida e tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor e creia que Deus tem resposta para as nossas orações. Creia que as orações que são feitas na terra são ouvidas instantaneamente no céu. Tenha sempre coragem de vencer a timidez e a vergonha e de pedir às pessoas para orarem por você. Irmãos, é tão reconfortante quando você pode pedir oração para alguém. Mas não vai ser aquela pessoa que só engana, não. Você manda mensagem: ei, queria te pedir oração, seu colega manda, ora por mim. Aí você manda só a mãozinha lá assim, estou orando, e depois nem lembra mais daquilo. Em nome de Jesus, não seja desses. Isso é uma pessoa de oração mequetrefe. Ora de verdade. Chegou um pedido de oração, está no carro, está no ônibus, está em qualquer lugar, não precisa nem fechar os olhos. Faça uma oração naquele momento, enderece uma oração aos céus e clame a Jesus Cristo por misericórdia.
Mande as suas orações para a presença daquele que tudo pode fazer, que tudo pode resolver. Para terminar essa mensagem, eu lembro de uma experiência de um homem de Deus, está até enfrentando um câncer agora, chamado pastor Ronaldo Lidório, um dos maiores missiólogos que o Brasil já conheceu, que tem até hoje. Ele mora em Manaus e viveu muitas experiências transculturais. Ele contando uma experiência que foi numa comunidade remota, em algum país aí desse mundão, esse mundão sem fronteiras e sem porteiras. E aí, de repente, chegou numa comunidade bem remota e uma mulher vinha com seu filhinho, coberto por um pano, aquele sol escaldante. A criança estava toda cheia de ferida, algum tipo de infecção tomou conta daquela criança. A criança estava cheia de ferida e apodrecendo. Ele disse, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Se eu ouvi falar que tinha um homem de Deus aqui, eu queria pedir para esse homem de Deus orar pela cura do meu filho. E ele sentiu o peso da impotência naquele momento. E fez aquela oração relâmpago, conversando só ele e Deus. Meu Deus, eu sou extremamente limitado, é o meu olhar, isso aqui não tem jeito. Mas eu sei que tu podes fazer. Mas eu sei também que mesmo podendo fazer, o Senhor pode optar por não fazer. Mas eu te peço, Senhor, que não por mim, mas por essa mulher, pela fé dela, que veio em busca da resposta de Deus, manifesta o teu poder. E aí estendeu as mãos sobre aquela criança, falando de um pastor presbiteriano, missiólogo, pastor presbiteriano. Estendeu as mãos sobre a criança e orou, a mãe cobriu o filhinho e mandou voltar para casa. Daqui a pouco a mulher volta saltitante, serelepe, glorificando ao Senhor. A criança não tinha mais ferida nenhuma. A criança estava completamente curada. Porque se Deus quiser fazer, Ele faz. Não fique acanhado. Um dia eu tive uma conversa com meu sogro, que é pastor da Assembleia de Deus. Ele falou assim, pai, batista é uma bênção, é uma maravilha. Quando a pessoa começa elogiando muito, eu já sei que vem a taca depois no fim. Aí começou, batista é uma bênção, eu gosto muito da Bíblia, de estudar, de teologia, preparo teológico. Mas a gente acha que vocês buscam pouco a Deus na oração e tal. Eu entendi o elogio que ele quis fazer, eu entendi. Ele fez uma analogia que eu achei interessante. Ele disse assim, é como você ir para um chuveiro. Você liga o chuveiro e quando você ligar o chuveiro, acionar ali o registro, a água vai cair. Aí você sabe exatamente a quantidade, a intensidade de água que vai cair, você entra embaixo e se banha, se molha, resolve a situação. Mas em contrapartida, você pode ter ali um rio, aquele rio que você pode mergulhar e ficar completamente submerso. E você pode nadar dentro dele fundo e profundo. Eu disse, eu entendi, eu estou entendendo o que você está falando para mim aqui agora. Eu estou entendendo. E depois aquilo ficou na minha cabeça, no meu coração. É tanto que anos depois eu estou repetindo essa história aqui. Valeu a pena ele me exortar e me advertir daquele jeito, aquela maneira. E eu pensando assim, às vezes parece que nós mesmos queremos limitar a ação de Deus. Às vezes eu penso que nós temos assim a ideia de que Deus é como o Aladim, a lâmpada mágica. Que você esfrega a lâmpada mágica, aí faz o pedido, depois ele volta e se confina. Deus é muito mais do que isso. E talvez muitos de nós estamos passando pela terra sem usarmos as armas mais poderosas que Deus botou à nossa disposição. Não desista de clamar. Não duvide do poder de Deus. Quando eu leio a Bíblia, toda vez que eu leio, eu me emociono com a passagem da mulher que tinha um fluxo hemorrágico. 12 anos. Ela tinha um tipo de corrimento e aquele sangue que não parava. Imagina, a mulher enfrenta um ciclo ali de uma semana. A regra, né? Vamos falar o nome antigo. A mulher enfrenta a regra ali, uma semana, mais ou menos. Já dá aquele desconforto natural e tal. Imagine 12 anos, ininterruptamente. Matou aquela mulher em vida. Era um defunto em pé. Qual era a possibilidade daquela mulher ter algum tipo de relacionamento interpessoal? Um caso de amor, de se casar com um homem. Como ia ter intimidade de alguma maneira? Imagine os níveis de inflamação que a mulher daquela tinha. Não tinha tecnologia de absorvente como tem hoje, com aba, sem aba, com cheiro, sem cheiro, não sei o quê. Era pano. 12 anos. O quanto de inflamação, infecção que a mulher daquela tinha. E fora o contexto no qual vivia. Contexto pesado, leis cerimoniais com influência do Levítico muito fortes, mulher no ciclo menstrual considerada impura, tinha que ficar como se fosse quase uma leprosa, afastada. Ela tendo que ficar restrita, imagine o quanto que aquela mulher sofreu. E a Bíblia diz que no coração ela
tinha simplesmente aquela convicção, Jesus passando, se eu ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E ela passa, ela vai abrindo o caminho, empurra para cá, empurra para lá, porque ela tem um propósito, ela tem a fé, e ela vai em direção. E quando ela toca em Jesus, Jesus sente na hora uma fé sobrenatural, uma fé potente e arrebatadora. Quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz assim, quem foi que me tocou? O pessoal diz assim, não é brincadeira, está com milhares de pessoas aqui, acotovelando, empurrando, aperta para aqui, espreme dali, empurra para lá. E aí pergunta quem me tocou. Todo mundo está tocando o Senhor. Todo mundo toca, mas tem toque que é diferente. Todo mundo ora, mas tem oração que é diferente. Porque no miolo dessa oração tem muita fé. Na essência dessa busca tem muita convicção. É alguém que diz assim, na esfera humana, no campo humano, ninguém pode me ajudar. Aquela mulher, o texto diz, literalmente, que ela acabou com tudo que tinha. Ela torrou todos os seus recursos atrás de tratamento e não conseguiu. Foi em busca de Jesus. Quando ela toca Jesus, e ele diz, quem me tocou? Eu te toquei, Senhor. Jesus a cura naquele momento, instantaneamente. A Bíblia diz que instantaneamente. O que ginecologista não conseguiu fazer, o que o clínico não conseguiu fazer, o que terapeuta conseguiu fazer, o que ninguém conseguiu de avançado naquela época fazer por aquela mulher, Jesus, com apenas um toque de fé, resolveu. Se Deus quiser fazer, irmãos, Ele tem condições totais de reabilitar qualquer parte do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida, porque Ele é Deus. Creia no Senhor Jesus, creia no poder de Deus, se lance nos braços do Senhor, entre para intimidade com Deus e mergulhe ali com toda a intensidade do seu coração e clame ao Senhor por misericórdia. Coloque diante do Senhor Jesus a sua vida, a vida de quem você ama, e clame ao Senhor Jesus pela intervenção dele. E creia no milagre do Senhor. Que a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe e que dá galardão para quem o busca. Quem busca a Deus vai receber o seu tesouro. Quem busca a Deus vai receber a sua recompensa. Quem busca a Deus vai receber o seu favor. Mas não pense, pelas loucuras e insanidades que muita gente ensina por aí, que nós temos a menor condição de encurralar a Deus e botá-lo contra a parede, porque nós não temos. Nós somos o quê? Para mim, quem descreveu melhor o ser humano foi o profeta na antiguidade. Vermezinho de Jacó. Nós somos o vermezinho de Jacó, não passamos de pó e cinza. Nós não somos nada e nem ninguém. Deus é tudo e muito mais. Ele é o grande eu sou, o grande ego eimi, o grande eu sou. É o Deus a quem nós servimos. Tudo está nas mãos dele. Chegue diante de Deus com humildade e clame ao Senhor. Coloque diante do Senhor tudo o que ele quiser. Tem milagre que Deus vai fazer sem você nem pedir. E foi, por exemplo, no caso de Pedro. Não tem descrição nenhuma de que Pedro, por favor, cure minha sogra, eu a amo tanto, minha esposa está abatida, está triste, não tem nada disso. Jesus entrou, viu, estendeu o seu poder e a mulher foi curada. E é o que Deus faz todo dia. Eu faço todo dia uma oração, dizendo assim, Senhor, muito obrigado pelos teus milagres em minha vida. Obrigado pelas bênçãos, visíveis e invisíveis, imagináveis e inimagináveis. Porque isso aqui, irmãos, não é um mantra, não é uma reza que eu estou fazendo, não. Eu estou falando do fundo do coração. Quando eu digo assim, Senhor, Tu nos tens dado mais do que pedimos, mais do que pensamos, e infinitamente mais do que nós merecemos. E é verdade. Todos os dias, um homem de Deus que está com a sintonia, a frequência exata do céu, que ele está captando o que tem no céu, lendo a palavra em intimidade com Deus, ele tem pouco tempo para murmurar, porque é tanta bênção que Deus derrama em sua vida. Tanta bênção. O sol, a chuva, a casa, o emprego, o alimento, a saúde, o pai, a mãe, o filho, o transporte, o carro, a moto, isso, aquilo. Irmãos, é uma lista sem fim. Das coisas imagináveis e as coisas inimagináveis. Exalte e glorifique ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que essa palavra, coragem, fortaleça nosso coração. Amém?